É por isso que eu pergunto, vocês aguentarão se eu explicar essas 8? Os 8 não. Tudo bem, fico com 8 tipos de teologia da libertação. E começou, está vendo? A partir da reunião na América Latina de Medellín, está vendo? Que foi a maneira de encarnar o Vaticano II na América Latina, e depois ela se desenvolveu através de várias escolas de teologia, e nessa evolução a figura do Hugo Asman era central. Mas então eu vou dizer o seguinte, alguns tipos de teologia da libertação, para a gente não cair numa espécie de primarismo, de uma teologia da libertação, isso é sociologia barata. Pois é profundamente teologia. Mas então vamos lá. Primeiramente, está vendo? O interlocutor primeiro da teologia da libertação, que nos dá o primeiro tipo de libertação, é o povo pobre. O povo pobre na América Latina, os povos. A teologia da libertação é uma reflexão sobre a situação e a situação de oprimidos dos pobres na América Latina. O segundo tipo era mais uma atitude crítica. É uma teologia da libertação que eu chamaria uma teologia hermenêutica. Ela é essencialmente uma crítica do conhecimento humano, do conhecimento filosófico ideologizado. Então, a teologia da libertação é uma hermenêutica crítica do conhecimento determinado e condicionado pelas ideologias da nossa época, principalmente uma ideologia que vem, está vendo, da classe dominante, que é a classe burguesa e que é a classe enriquecida, a detentora do capital. Então, o segundo tipo, que é muito importante, é uma crítica das ideologias. Crítica das ideologias dos ricos e uma crítica da ideologia que procura dominar os pobres, os excluídos, em nome de... Isso que é grave. Em nome de, a libertação, isso é um socialismo barato. É Marx trocado em miúdo. Carlos Marx, como diziam as pessoas. Pois é. É uma crítica hermenêutica das ideologias. Mas eu acho que esse segundo grupo ele é muito importante, que não era só daquela época, mas continua hoje e talvez mais profundamente. Qual é que é a ideologia que domina a nossa vida? E qual é que é a ideologia que domina o raciocínio dos teólogos? Um terceiro tipo de teologia da libertação é uma crítica das estruturas de dominação. As estruturas, pois é, do século XX e do começo do século XXI são estruturas que manifestam, que procuram concretizar, tá vendo, a dominação dos ricos e a dominação do capital sobre a vida humana da maioria da população. As estruturas de dominação e de opressão. Olha, a gente quer deixar tempo para a discussão, então nós vamos logo para a década de 80. O UFO organizou um encontro de teólogos
a partir do trabalho do antropólogo cultural francês René Girard. Ele tinha cada vez mais influência na Europa, nos Estados Unidos, e os livros dele estavam começando a ser traduzidos em português, né? Violência, o Sagrado, etc. E um grupo de gente que todos vocês conhecem muito bem, Hugo convidou o Ferrar, o Frei Gorgulho, o Sustin, tinha toda uma série de pessoas que passaram um tempo junto com René Girard, né, para ver o que unia o trabalho dele da análise em relação à violência com o trabalho dos teólogos da libertação. Agora, Frei Gorgulho participou desta reunião e ele pode dizer um bocadinho mais, mas como Jung já falou, o Hugo era um apaixonado. Ele fez este encontro e os artigos aqui são fascinantes, excelentes. Mas depois de todo este estudo junto, Hugo chegou à conclusão que não ia dar para ir para frente. Quer dizer que foi mais importante que os dois grupos tinham raízes em comuns, que a visão de René Girard realmente, em muitos aspectos, era muito diferente do que o pessoal estava tentando fazer aqui no Brasil. Então, nessa época, o Hugo Asman estava em Piracicaba. Ele era professor na Universidade de Piracicaba, Universidade Metodista, e era professor de ciência da religião e a crítica da sociedade. Então, nessa época, o René Girard veio visitar o Brasil e, de certo modo, o pensamento dele estava começando a ser mais divulgado, mais conhecido. Então, o Hugo Asman, juntamente com um grande, eu diria, diplomata, o professor Júlio de Santana, que está no Conselho Mundial das Igrejas, eles falaram: vamos convidar os teólogos brasileiros para um diálogo profundo com o professor René Girard. E lá nós estivemos juntos uma semana num hotel de Piracicaba, onde o Hugo Asman tinha sua atividade crescente. Mas nessa análise do René Girard, acontece o seguinte: René Girard é um antropólogo. Ele é, fundamentalmente dizendo, um professor de francês, porque ele é francês, e foi logo para os Estados Unidos e passou a ser professor numa grande universidade dos Estados Unidos, e dizem que é a maior universidade do mundo, que tem por objetivo estudar a mente humana. Pois é, vamos fundar uma faculdade aí para estudar as ideias da vida. Eu morro mais de que me come. Pois é, mas é a Universidade de Stanford. E lá na Universidade de Stanford, ele elaborou a sua teoria. Por que a sociedade do século XX, uma sociedade capitalista, é assim? Isso vem, não simplesmente de uma ideologia qualquer, vem do profundo do ser humano. E a Universidade de Stanford é uma universidade que estuda essa profundidade do conhecimento e depois. E não é simplesmente uma crítica das ideologias, mas é uma crítica do sistema social e da antropologia do ser humano nessa sociedade. E aí, nesse encontro, nós tivemos dois grandes teólogos. Um teólogo